Olá, o meu nome é Diego Tinoco, eu sou médico psiquiatra e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre acompanhamento psiquiátrico infantil. Vamos lá? Muitas crianças deixam de receber um acompanhamento infantil psiquiátrico desde a sua infância. O psiquiatra pode ajudar de diversas maneiras aquela criança e a família de um contexto geral. O psiquiatra ele vai contribuir com o diagnóstico daquela criança, avaliando os sintomas que ela apresenta dentro do consultório, no ambiente escolar, no ambiente familiar dentro de casa, no ambiente social com os coleguinhas. Então, o psiquiatra normalmente ele quer saber do paciente e da família como que é a relação dessa criança em todos esses contextos para avaliar de fato o que o paciente pode apresentar, quais os sintomas, os comportamentos daquela criança que está prejudicando na sua vida ali cotidiana. Então o psiquiatra ele pode ajudar e fazer o diagnóstico ali, desde um diagnóstico, por exemplo, de um espectro autista, pode realizar um diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que muitas vezes é negligenciado ou às vezes as pessoas não têm conhecimento do que se trata e demora a procurar um tratamento, a procurar uma ajuda. Muitas vezes o psiquiatra ajuda naqueles comportamentos em que o paciente está mais agressivo, irritado e chega em muitas situações a agredir as outras pessoas próximas por algum motivo relacionado a alguma doença específica. E também acontece as situações do paciente, da criança, estar mais depressivo, desanimado, mais angustiado, mais impaciente, angustiado com a vida. Por mais que ele seja criança, por mais que muitas pessoas acreditam que não existe depressão na infância e na adolescência, existem vários casos e é importante ter essa avaliação de um médico especialista para avaliar de fato o que o paciente apresenta para fazer um devido diagnóstico e tratamento. A depressão na infância pode acontecer e não é raro. Nós estamos observando que ocorre muitos casos de depressão nessa idade, na infância, na adolescência. Os casos de depressão estão muito prevalentes e muitas vezes os familiares ou os amigos, as pessoas ali próximas a ele, não percebem que trata-se ali às vezes de uma doença que poderia ser diagnosticada e tratada. O quadro da depressão na criança ele é muito variável. Às vezes não apresenta como casos no adulto. Às vezes a criança pode ficar mais irritadinha, mais nervosa, mais impaciente, não achando graça em nada ou ficando irritada com tudo. E você não consegue entender o que está acontecendo com essa criança. E ao ser avaliado ali por um especialista, esse especialista consegue ali muitas vezes entender que pode se tratar ou não de um quadro depressivo. Não deixe de procurar a ajuda de um profissional caso você observe alteração no comportamento da criança que está aí ao seu lado. Se algum comportamento seja observado por você nessa criança em pouco espaço de tempo, não deixe de procurar uma ajuda para entender o que está acontecendo, se principalmente essa criança não expôs ali para você o que estava acontecendo. Às vezes ela não soube ou não expôs. Evite julgá-la, evite dizer que ela é criança e não está na idade para isso. Evite dizer que é frescura. É muito importante não julgarmos e tentarmos entender essa criança, entender o que se passa na cabecinha dela.
e assim procurar um especialista, que nem sempre quer dizer que vai passar remédio, não quer dizer que todos os quadros são necessários medicamentos. Cuidado com o estigma e o preconceito, né, relacionado aí à questão da psiquiatria infantil, que muitas vezes pode ser apenas a questão de orientações, do que a gente chama aí de psicoeducação, que pode sim ajudar nesse tipo de tratamento não medicamentoso. É difícil de falar o que poderia estar causando, qual o motivo desse comportamento agressivo para o seu filho ou para o filho de alguma pessoa que eu não conheço, que eu não estou atendendo. Mas existem diversas causas que podem estar causando aí um determinado tipo de comportamento agressivo. E é fundamental investigar, é fundamental entender o que está acontecendo. Não é só situações, como eu disse anteriormente, por exemplo, de depressão. Existem muitas outras situações, tanto de doenças, mas também existe de contexto, tanto social e familiar junto. Então é importante avaliarmos se existe um quadro de depressão, se existe às vezes um quadro de um paciente que tenha às vezes sintomas relacionados a um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se existe um quadro relacionado aí a um comportamento com os amiguinhos de muita agressividade dentro da escola, se os amigos deles também são agressivos. Como que está o ambiente dentro de casa? Nós estamos falando aqui de um ambiente que é tranquilo dentro de casa, que é sereno, as pessoas dentro de casa costumam brigar também, costumam falar palavrões, costumam umas com as outras entrarem em contato físico, e essa criança está vendo isso. Porque se essa criança está vendo toda a situação, pode ser que seja um exemplo ruim se acontece esse tipo de briga, de conflito dentro de casa. Assim como também se acontece isso no ambiente externo, no ambiente escolar ou no outro ambiente com outros amigos. É importante também a gente avaliar, não só avaliar a situação, mas algo que está aí corriqueiro, infelizmente, que são as situações de abusos, né? Nós temos que tomar cuidado com essas situações e estar sempre acompanhando aí o comportamento da criança, que muitas vezes o comportamento da criança muda após situações de abuso. Então nós temos que ficar atento. Nem tudo é uma coisa específica. Não podemos dizer que ele mudou o comportamento porque ele foi abusado, porque ele tem depressão ou porque ele tem TDAH. Mas é importante avaliarmos todo esse contexto, e quem pode ajudar muito nessa situação é um psiquiatra infantil. O psiquiatra costuma chamar a mãe, ou o pai, ou o familiar, o responsável, para acompanhar essa criança no atendimento, principalmente se essa criança é menor de 12 anos de idade. É fundamental, inclusive, ter essa avaliação do familiar ou do responsável pelo médico assistente, para que ele possa ter diferentes pontos de vista. O que acontece em algumas situações é que o psiquiatra, às vezes, chama o filho inicialmente ou depois, e em um outro momento chama os pais, em uma outra situação chama os dois juntos, tudo ali para avaliar cada situação específica, seja sozinho, seja com os pais ou seja com os dois juntos. Isso depende muito de cada profissional, mas é importantíssimo, principalmente antes dos 12 anos de idade, que o responsável acompanhe a criança, né? Até mesmo em questões legais, que é fundamental essa decisão. Olha, a psiquiatria pode ajudar de diferentes maneiras, a depender do diagnóstico ou do transtorno que a criança apresentou. Em algumas situações, por exemplo, em uma criança com déficit de atenção e hiperatividade, se não há uma atuação inicial, se não há um diagnóstico, um tratamento adequado desde o início da infância, essa criança pode ser prejudicada quanto ao seu desenvolvimento, quanto aos estudos, porque pode prejudicar bastante ali a sua concentração e a sua memorização de diversas situações do dia a dia que mais tarde vão lhe causar prejuízos, até mesmo em questões comportamentais, porque pode ser uma pessoa muito inquieta, muito agitada, e por um lado isso pode causar situações conflitantes dentro da sala de aula com os outros colegas.
Então, essa questão do tratamento em algumas situações é fundamental não só para o agora, para a criança, para o momento da infância, e ela conseguir aprender o que ela tem que aprender naquele momento, naquela idade, assim como também no futuro. Porque o que ela aprende hoje, ou o que ela não aprende hoje, pode ser um problema para o futuro. Existem também outras situações em que a psiquiatria pode ajudar bastante. Por exemplo, foi observado que a criança, por algum motivo, ela não apresenta uma boa interação social com as pessoas, por algum motivo específico de doença. E ali, sendo observado isso antes, sendo tratado e acompanhado, ela pode melhorar essa habilidade no decorrer do tempo, sendo isso tratado de forma logo quando diagnosticada. Então são algumas questões que às vezes não são percebidas de forma tão clara, de formas tão óbvias, que a psiquiatria infantil pode ajudar bastante logo no início dessa vida da criança e que, se não tratada, pode repercutir bastante na vida do adolescente e na vida adulta dessa pessoa.